vocês que se coloquem no lugar dessa família. Se fosse você, se fosse seu marido, seu filho, qual seria seu sentimento vendo a possibilidade desses assassinos que o arrancaram a vida saírem impunes hoje desse tribunal? Eu concluo a minha fala rogando a manutenção da sentença condenatória desses indivíduos que naquela caverna não mataram apenas Roger, o colega de expedição. Mataram Roger e todos os seus sonhos. Mataram Roger e todos os seus planos. Mataram Roger, o pai de família, o provedor do lar. Mataram Roger, o pai e o filho. E eu creio que os senhores jurados não deixarão essa atrocidade passar impune. Muito obrigada. Acusação concluindo. Bom dia, excelentíssima juíza, membros do júri, advogados de defesa, colegas da promotoria e demais presentes. Enquanto lia os autos do processo, algumas dúvidas surgiram em minha mente. Como, por exemplo, como Roger Wetmore acabara sendo assassinado? Ou então, já que ele não se importou em ser assassinado para servir de banquete aos colegas, por que ele não se despediu de sua família? Bem, após uma reflexão e tendo em vista que a veracidade dos fatos ocorridos na caverna e o depoimento dos réus podem divergir entre si, tive a seguinte conclusão. Roger era uma pessoa com espírito de liderança, o que naquela situação não seria deixado de lado. Por isso era ele quem tomava frente no contato com a equipe de resgate. Quando ele pediu sobre a possibilidade de sobrevivência com o consumo de carne humana, isso pode ter soado como desrespeito pela vida de seus colegas, fazendo assim com que eles se sentissem traídos, gerando assim um sentimento de ódio por ele. Sentimento esse que foi capaz de dá-los coragem e inclusive vontade de assassiná-lo cruelmente, já que eles não tinham modos para uma morte rápida e indolor dentro de seu cárcere natural. Quando Roger pediu para que esperassem mais uma semana para tomarem uma decisão tão importante, ele foi condenado como descumpridor de contrato e teve sua sentença de morte executada, unindo o útil ao agradável. Nessa perspectiva, o jogo de dado apresentado no processo foi uma fraude criada pelos réus para diminuir sua culpa perante a sociedade. E tratando da causa da morte, ele provavelmente foi morto de uma forma muito cruel, pois imaginem, ele não foi morto talvez por um único indivíduo do grupo, mas todos eles em conjunto. Agora imaginem o quão dolorosa foi essa morte. Percebam o sofrimento da família, que até o último momento antes do resgate tinha a esperança de rever seu ente querido, e que toda a fé depositada no Estado foi em vão, já que esses senhores assassinaram a pessoa que era mais importante para eles. Ainda assim, se minha análise estiver errada e o depoimento dos réus tratar da absoluta verdade, convido todos que façam a seguinte pergunta: se ele realmente concordou em ser sacrificado para servir de banquete a eles, por que ele não tentou confortar seu coração e sua família em um momento de despedida, o que não era impossível, já que o rádio que eles tinham dentro da caverna possuía bateria mesmo após o resgate, o que aconteceu dias depois da morte de Roger Wetmore. Pensando bem, teria Roger deixado de lutar por sua sobrevivência? Assim, peço que mantenham a decisão da primeira instância e que julguem como culpados estes réus. Obrigado. Agradecemos a acusação. Passamos a palavra à defesa. Um bom dia, excelentíssima senhora juíza, júri aqui presente, todos os estudantes aqui nessa manhã, público em presente aqui também. Senhores, como vocês viram, a promotoria, ela tenta plantar em nossos corações, no coração dos jurados, ódio e vingança. Esse é um sentimento não muito nobre, porque hoje nós iremos fazer aqui, com certeza, estaremos trabalhando com razão e justiça. É isso que o povo clama, razão e justiça. Não ódio e vingança, como já viram ali, placas, e a promotoria tentando plantar isso nos vossos corações, porque ela não trabalha com verdades aqui. Nós iremos realmente apresentar, iremos refutá-los nessa manhã, iremos falar algo que será... Questão de ordem, por favor. Qual é a questão, doutor?
Se o senhor sabe realmente que isso não é verdade, o senhor estava dentro da caverna? A questão de ordem dirigida à magistrada. Por favor, magistrada. Haviam apenas 5 pessoas lá dentro, nenhuma testemunha. Doutor, eu vou indeferir, são as razões iniciais. Vamos pedir que as questões de ordem sejam mantidas apenas para réplica e tréplica. Obrigada. Continuando a defesa, por favor. Então, como eu estava falando, nós vamos apresentar aqui os autos do processo, que realmente o que foi constatado lá naquela caverna, e não somente o que eles quiseram falar, porque é uma versão tendenciosa e maligna. Aqueles homens, primeiramente, eles não eram assassinos, criminosos, estupradores, pessoas com graves antecedentes criminais, não. Eram trabalhadores, homens honestos, honrados naquela sociedade, trabalhadores como eu e você. Poderia ser eu e você lá dentro daquela caverna. Eles eram espeleólogos amadores, exploradores amadores, não tinham experiência naquilo. Eles decidiram por si só entrar naquela caverna para conhecê-la, para explorá-la de uma maneira amadora. Não levaram grandes provisões de alimento e bebida consigo. Creio eu que levaram para um dia, no máximo 2, não tinham intenção de dormir naquela caverna. E de repente, aquela caverna desabou. Eu já tive a oportunidade de adentrar uma caverna, lá em Botuverá. Eu entrei naquela caverna, que tinha que entrar praticamente agachado, e lá dentro, olha, senhores, é um ambiente inóspito. É um ambiente que vocês nem queiram saber. É um ambiente, às vezes, frio, dependendo da caverna, sem nenhuma luz, e eles ficaram bloqueados ali. Imagina, senhores, trabalhadores, honestos, pessoas de boa índole, e sendo tratados como criminosos por essa promotoria. Isso não é justo. Queridos, eles ficaram lá 20 dias, sem nenhum contato. Aquela ração, pequeno alimento que levaram, tiveram que partilhar aquele alimento, quem sabe, para um dia. Algum de vocês já ficou mais de 20 dias sem se alimentar aqui, presente? Ou até mesmo 10 dias? Eu nunca fiquei, nem 5 dias. Mesmo que você vá para um hospital e fique só no soro, mas o alimento introduzido pela tua boca e a bebida vai fazer muita falta para o teu corpo. Imagine como ficaram essas pessoas, abaladas emocionalmente, pensando que nunca mais iriam sair daquela caverna, pensando que ali seria o seu fim. Olha o desespero emocional, psicológico e físico que estavam sofrendo. Queridos, 20 dias sem nenhum tipo de contato. A sociedade, para eles, a sociedade tinha abandonado. Eles tinham ficado à sua própria sorte. E o que aconteceu? Descobriram que conseguiu fazer contato através do rádio transistorizado. Um contato muito difícil. Creio eu que o sinal deveria fugir de vez em quando. Um som péssimo. Mas aí eles ficaram sabendo que estavam tentando resgatá-los. E a caverna e as escavações tinham desabado certa vez. 10 trabalhadores perderam suas vidas tentando resgatá-los. Então, queridos, quero lhes falar que eles não tiveram apoio. Perguntaram para a equipe de resgate, para o engenheiro-chefe, quantos dias mais eles iriam demorar para chegar ali. Se não houvesse novos desabamentos, mais 10 dias. Eles já estavam 20 dias ali, queridos, 20 dias. E o que acontece? Perguntaram se eles pudessem se alimentar de carne de algum deles, porque isso partiu de Roger Weltmore, o líder da equipe, aquele que veio a falecer, porque a sorte caiu sobre ele. Ele não foi escolhido pelos 4, não, foi a sorte, e foi a ideia dele. A ideia dele. E nenhuma pessoa lá de fora, nem autoridade eclesiástica, nem o próprio médico
permitiu que eles fizessem isso. Ele disse: olha, ninguém vai se manifestar. Ninguém vai se manifestar. Vocês se virem, eles foram abandonados pela sociedade. Imaginem vocês. Eu vou deixar que os meus companheiros continuem aqui, que o meu tempo já passou. Obrigado. Bom dia, excelência, promotores, jurados e todos presentes. A partir dos acontecimentos citados, sabe-se que os exploradores encontravam-se em uma situação de muito terror. Eles não imaginavam que ficariam naquela situação por tanto tempo, sendo que eles levaram alimento para no máximo 3 dias, que tiveram que ser divididos por 5 pessoas por mais de 20 dias, sem qualquer esperança que seriam resgatados. Outro fato importante a ser destacado é que os exploradores tinham levado consigo para a caverna um radiotransmissor, que ali ficou como um mero enfeite, pois nossos competentes institutos do Estado demoraram 20 dias para estabelecer a primeira comunicação. E qual foi a resposta que eles tiveram por parte das autoridades? Que demorariam 10 dias para serem resgatados. Isso caso não houvesse mais deslizamentos durante esse período. Ficaram 8 horas sem comunicação, sem qualquer comunicação, tentando chegar a uma solução para sobreviver. Roger sugeriu que tirassem a sorte, para determinar qual deles seriam sacrificados. Depois disso, não receberam nenhuma mensagem de dentro da caverna. Na declaração dos acusados, aceita pelo júri, evidencia-se que Roger foi o primeiro a propor o lançamento de dados. E que buscassem isso através da sorte, usando 2 dados que trariam consigo. Após dialogarem entre si, aceitaram o que Roger propôs. Durante o jogo de dados, na vez de Roger, ele desistiu do acordo, pois havia refletido e decidiu deixar para a próxima semana. Todos os acusados, todos os exploradores acusaram-no de violação de acordo, já que ele mesmo propôs o lançamento de dados. E então, outro explorador pediu permissão para que jogasse o dado em seu lugar. Roger não negou. Exemplo disso, o dado foi lançado e Roger foi o sorteado. Essa foi a maneira pela qual eles encontravam para sobreviver, já que não obtiveram nenhuma posição dos institutos, nenhuma ajuda. Tiveram que fazer os seus próprios acordos para o bem da coletividade. E então, senhores, os membros da promotoria querem cobrar os incisos e artigos mais frios da lei, sendo que os senhores não puderam auxiliar naquele momento. Por esse motivo, são inocentes. É uma situação de pavor, que só pode ser compreendida por alguém que passou por uma situação semelhante. Obrigada. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que ninguém aqui é ignorante a pensar do real estado deles. Não era um estado bom, muito menos consciente, como é ressaltado pela promotoria. E peço que não se deixem levar por argumentos como esses aqui apresentados. Eu quero começar ressaltando a situação nas quais se encontravam os trabalhadores. Trancados, sem possível saída, uma vez que o Estado se omite perante tal atrocidade, se dá como trancado. Quero deixar claro que estavam sob um regime animalesco, como cita Thomas Hobbes, o homem como um lobo de si mesmo. Eles estavam sobre um estado de natureza, das quais as nossas leis não se fazem aplicáveis a eles. Por quê? Estavam inconscientes, senhores, estavam fora do seu estado psicológico natural. É inexplicável, é inaceitável a posição que a promotoria ocupa aqui hoje. Eu peço que se coloquem em seus lugares, acima de qualquer provas, evidências falsas, criadas e forjadas pela promotoria. Se coloquem na ausência dos seus familiares, sem a garantia de alimentações diárias. Não existia, é totalmente sem nexo, sem os seus familiares, senhores, sem o conforto das suas cadeiras. Eu peço que se coloquem nos seus lugares. Os mais aptos seriam os que estavam no exterior da caverna, se calaram, tal que a situação foi aceita. O que ocorreu no interior da caverna foi um pacto inicialmente estipulado por Roger Wetmore.
Psicologicamente, seria ele o mais são de todos, o condutor dos fatos, do qual instigou seus colegas friamente para tal ação. Qualquer um acataria, pois estava fora do seu estado psicológico normal. Qualquer coisa que lhe garantisse 1 segundo de sobrevivência seria acatado. É lamentável, triste e até comovente imaginar que hoje poderíamos não ter nenhuma dessas vidas a serem julgadas hoje. Eu clamo por justiça, senhores. Eu clamo por justiça como todos os presentes, mas peço que abram seus olhos e não se deixem levar por evidências tendenciosas, provas inconcretas e vingativas criadas pela promotoria. A promotoria pede vingança, pede sangue das mãos dos inocentes. Eu peço justiça, e somente a justiça contra o real feitor de tal atrocidade. O Estado, quando não foi capaz de garantir a segurança daqueles que os compõem, muito menos assegurar um bem maior, um basilar, a fome saciada de qualquer cidadão de bem. Eu não posso imaginar a dor dessa mãe. Não posso. Mas eu creio que a sua vontade não é essa, está sendo levada pela promotoria. Pois eu imagino que agora, Roger poderia estar sentado no lugar de qualquer um deles, senhores. E eu não tenho dúvida que ela não estaria fazendo isso. Agora, eu quero que lembrem que uma decisão mal tomada põe fim a 4 ciclos vitais. E hoje são eles a serem julgados. Quem será amanhã? Eu? Vocês, trabalhadores? Uma decisão errada, neste momento, é irrevogável. E não há travesseiro que conforte suas consciências ou terra que lhes faça esquecer os seus erros. Mas nunca se esqueçam. Mais vale um suposto culpado livre do que um inocente morto. Obrigado. Defesa. Senhores jurados, peço para que os senhores se imaginem por um instante, presos em uma caverna extremamente quente, com luz escassa, sem qualquer tipo de alimento, no meio das próprias fezes, sob condições desumanas, durante semanas, e sabem que será necessário, no mínimo, mais 10 dias para o resgate, caso não houvesse mais deslizamentos. E a resposta da equipe médica de fora da caverna é que a sobrevivência sem alimentos é improvável, e se depara que a única forma de sobreviver seria através da carne humana. O que os senhores fariam? Julgá-los no conforto, com a fome saciada e a certeza de que terá refeições diariamente? É simples. É fácil dizer que aguentaria mais alguns dias de fome. Mas esses sobreviventes, senhores jurados, naquele momento, não possuíram esse privilégio. Estavam em estado físico, psicológico e emocional terrivelmente abalados. Tiveram que suportar o abalo psicológico, a ansiedade, o desespero, a fome, a lembrança dos familiares, dos sonhos destruídos. E isso alastrou ainda mais no momento que não obtiveram ajuda de fora da caverna. Pois eles, senhores jurados, rogaram por aconselhamento, mas nenhum médico, juiz, autoridade governamental ou líder religioso se dispôs a auxiliá-los naquele momento. O que restava para esses homens? Ficarem parados esperando a morte chegar? Ou tomarem uma decisão juntos? Foi o que fizeram. Tomaram uma decisão juntos. Inclusive, foi o próprio Roger que propôs tal acordo que todos compactuaram. Os 4 não se reuniram e escolheram Roger aleatoriamente. Não cometeram esse ato por puro prazer, e sim pela simples necessidade de sobrevivência. E não havia outro meio. A situação na qual se encontravam não os deixava uma escolha diversa. Neste caso, há uma excludente de culpabilidade, pois não se pode culpar alguém por um ato que não poderia ser diferente. A promotoria pede a sentença de morte desses sobreviventes, e com base em suposições. Pois, ao saírem da caverna, teriam falado que... teriam criado provas contra eles mesmos? Teriam falado que Roger estava um pouco indeciso antes de lançarem os dados? Eles poderiam até mesmo alegar que Roger já havia morrido por inanição e então se alimentaram de sua carne. Mas não. Eles agiram de boa fé e contaram exatamente todos os fatos que ocorreram naquela caverna. E a promotoria, senhores jurados, está tentando distorcer a verdade.
E saibam vocês que eles já carregaram suas sentenças. Ficaram confinados em uma caverna durante dias, sob condições desumanas. E após o ato heróico de Roger, tiveram que suportar o abalo psicológico de terem que se alimentar da carne de um amigo. Terão que carregar esse fardo por toda a vida. E condená-los agora seria simplesmente um ato simbólico do cumprimento do poder do Estado. E é, no mínimo, imoral e impertinente que o Estado se dispõe a julgá-los por algo que o próprio se omitiu no derradeiro momento. Pois bem, eu pergunto aos senhores agora: se eles forem julgados e condenados injustamente, terá sido em vão a vida de Roger? Terá sido em vão a vida dos 10 operários que trabalharam duramente para resgatar essas vítimas? Eu espero que não. Passo a palavra agora para meu colega Douglas Genésio. Excelentíssima senhora juíza, membros da promotoria, corpo de jurados aqui presente, estamos diante da mais perversa intenção da promotoria em promover a vingança ao invés de justiça. Aos senhores hoje cabe a missão de aferir justiça a esses 4 sobreviventes, que na verdade foram vítimas, são vítimas de um acidente da natureza sob condições adversas, vítimas do medo iminente da morte, da saudade de seus familiares e, acima de tudo, vítimas de um Estado negligente, que no momento em que eles mais precisaram, negou a dar-lhes o apoio necessário para que se mantivesse pelo menos a esperança de que sairiam